Olá, eu sou José Carlos Bernardi, jornalista e comentarista político. E eu também estou na TV Relacionamento. Nós temos uma cor de pele, mas a nossa alma tem cor? É claro que não. Nós temos luz, e luz está acima de tudo isso. Mas colocando uma luz sobre todos, nós vemos que o Brasil tem um pé na África. E a África? Bom, a África tem 2 pés no Brasil, porque as nossas histórias se confundem, se completam. E a professora Silvia Cristina Martins tem um livro fantástico que traz aqui uma antologia de textos angolanos e afro-brasileiros como ferramenta para ajudar os professores, ajudar a educação brasileira a cumprir uma lei, entender essa fusão, essa mescla. Afinal de contas, Brasil e África são irmãs. E você pode entender melhor através da literatura. Parabéns à professora Silvia Cristina Coppe Martins, que traz essa obra-prima e que você está conhecendo agora no programa com o Kendi Sakamoto, a entrevista da professora Silvia Martins. Claro, nós estamos na TV Relacionamento, e relacionamento é o que nós sempre tivemos com a África, até porque temos os 2 pés também nessa história. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. Hoje nós temos aí o prazer de ter uma companhia maravilhosa, aquela pessoa que esbanja talento, sabedoria e principalmente cultura. Professora Silvia Cristina Coppe Martins, muito obrigado, sempre um prazer imenso estar perto de você, tá? Igualmente. Obrigada por estar aqui novamente. A professora Silvia está nos brindando com uma obra espetacular falando sobre o continente africano, tá? Nós vamos falar bastante do livro. Silvia, conta um pouquinho para os nossos internautas quando começou a sua paixão pelo continente africano. Bom, é o seguinte, eu tinha 7 anos de idade, meus pais se separaram e eu fui morar com os meus avós, eu, minha mãe e meus avós. E a minha mãe contratou uma pessoa para cuidar um pouco de mim, porque minha avó tinha vários afazeres, e ela contratou uma pessoa chamada Neuza Maria da Silva, um nome bastante comum. Sim. Mas a Neuza, ela era angolana. E nascida lá, inclusive. Então, eu fiz questão de colocá-la, infelizmente ela já faleceu, eu fiquei sabendo, porque nós ficamos em contato durante muito tempo. E a Neuza era assim, uma querida, eu a chamava de minha segunda mãe. E ela cuidava muito de mim, ela ficava muito tempo comigo, eu estudava na época de manhã e a tarde toda ela ficava comigo. Então ela me contava histórias sobre Angola, ela me contava as histórias dos pretos velhos, porque até então você, principalmente, né, eu nasci em 1963, nós não tínhamos muito hábito de falar sobre o continente africano. Vou fazer 60 anos, ai. E sabe o que ela fazia? Era uma coisa maravilhosa. Ela era a Neuza e tinha a irmã dela, a Diana. Elas faziam roupinhas para mim. Na época eu tinha uma boneca chamada Suzy. E elas faziam roupas com motivos angolanos. Então aquelas roupas coloridas, né? Aqueles turbantes. E eu comecei a me apaixonar por aquilo. Então, esse amor pela África surgiu desde os meus 7 anos por conta dessa moça que trabalhava conosco. E além disso, a minha grande amiguinha na época era uma moça chamada Carminha, que era bem preta, ela era bem preta. E eu lembro que, como eu falei, eu tinha 7 anos, eu me lembro que o pessoal da rua a chamava de Tição. E eu, na época, eu não sabia o que significava tição. São 7 anos, e aí eu fui perguntar para o meu avô, para o meu nono, né, italiano, o que era tição.
e ele me falou que era uma espécie de carvão. Ele falou, mas por que você está me perguntando isso? Eu falei, porque chamaram a minha amiga Carminha de Tição. Ele falou, isso é muito feio de se falar, a gente não pode falar isso para uma pessoa. E eu lembro que ele me explicou muito bem, e eu voltei, eu estava dentro de casa, eu voltei para a rua e eu briguei com os meus amiguinhos. Sim. E aos 7 anos nem sabia o que era também. Não. Mas aos 7 anos eu comecei a perceber o que era preconceito. E aí a Carminha, eu lembro que ela chorou muito, porque ela sabia o que significava Tição. E aí eu comecei a perceber que o preconceito era uma coisa muito forte. Veja, eu tinha 7 anos, né? Entendi. Eu sempre gostei muito da África por causa do filme Tarzan. Ah, é? É bacana, né? Fica feliz, então, e em 2004 eu tive a felicidade de fazer projetos em Angola, né? Que inveja! Para MS Mercury. Que bacana! Então, e também lecionei para o Instituto Superior Tecnológico de Angola também, né? A faculdade lá. É mesmo? Pela Florida University. Então, o que você achou de lá? Você gostou do pessoal? Gostei. Depois voltei para dar treinamentos também, né? E sou muito bem recebido lá. E até hoje eu tenho alunos, amigos, né? Angolanos aí, que continuam lá. Tenho correspondente da editora Laços lá em Angola também, que é o Antônio Francisco Armando. Eu vou mandar meu livro para ele. Perfeito. E tem também o outro aluno, Nanicutanda Laurentino dos Santos, que também foi feito também doutorado, e hoje ele está morando no Canadá e a gente se fala toda semana. Nossa, que bacana! Bacana. Então, esse projeto, na verdade, eu fiz o mestrado em educação e eu ia fazer o doutorado na Lei 10.639 de 2003, que prevê que seja dado cultura e temática africana nas escolas. Certo. E acabou não dando certo por uma série de fatores, a tese, né, de doutorado. Eu tive que, inclusive, na época, trocar de orientador, mas eu falei, não, esse livro tem que ser publicado. E aí um grande amigo, né, acabou publicando, me ajudando a publicar esse livro, o Kate, inclusive. É um orgulho para a editora lá. Muito obrigada. E ele deu o maior apoio, né, para mim, e eu resolvi fazer esse livro. E agora eu já estou começando a escrever o 20 anos depois, porque faz 20 anos dessa lei, e eu ainda acho que ela precisa ser modificada em uma série de questões, de fatores. E eu acabei escrevendo essa antologia, né, no meu primeiro, que teria sido meu primeiro doutorado, inclusive para facilitar a vida dos educadores, por conta dessa lei 10.639 de 2003. Quando ela saiu, eu percebi que... Porque é tudo muito assim, né, no Brasil, as coisas são jogadas e aí os educadores, os professores que se virem. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi facilitar um pouco. Então eu fiz uma série de estudos, eu percebi que na época, isso por volta de 2013, 2014, foi quando eu escrevi esse livro, né, a primeira vez, porque ele teve algumas alterações durante o tempo, né? Sim. Mas a primeira vez que eu escrevi, eu fiz uma série de pesquisas, inclusive para saber o que tinha em relação a antologias africanas, e eu percebi que quase não tinha nada. Hoje você tem uma série de coisas, mas eu achei que as atividades, eu mostrei para vários professores, e eles acharam muito bacana. Por quê? Porque eu trabalho, por exemplo, com autores brasileiros voltados para a cultura africana, que se interessam para a cultura africana, e eu escolhi os angolanos por conta dessa grande influência que eu tive da Neuza. Então eu gosto muito de vários autores que eu escolhi, e eu coloquei muito essa questão do negro, do branco, da diferença, da pseudo-diferença, né? Porque eu acho que no fundo nós somos diferentes, sim, mas por que não sermos diferentes, né? E por que não respeitar todos? E eu comecei com uma epígrafe do Mandela, que ele fala que se as pessoas aprendem a odiar, por que elas não podem aprender a amar?
E eu percebo que o preconceito está muito enraizado, infelizmente, dentro da nossa sociedade. Aliás, eu como branca, nós como brancos, muitas vezes nós não percebemos que esse preconceito está enraizado, ele é velado. E como eu tenho muitos amigos que são pretos, eu converso muito com eles e, inclusive, às vezes, você só de estar em contato, você percebe que o tratamento é diferente. Eu não imaginava que a nossa sociedade fosse tão preconceituosa e eu fico muito triste com isso. É verdade. Você sabe que quando eu estava na escola e meus amigos eram todos da área rural e aí eles não conseguiam falar foneticamente direito as palavras, não existia a palavra bullying, mas eles sofriam bastante. Então, eu sei que teve infelizmente, professores, serventes, né, funcionários da escola que falavam, quando aí é só plantar tomate, cebola, não sei o que e tal. Eu escutei muitos aí. Eu acho triste, né, você me contar uma coisa dessas, e principalmente vindo de alguém que se diz um educador. Exatamente. Porque eu lembro que na minha época eu também não tinha, nós não chamávamos de bullying, mas eu tive um professor, por exemplo, que ele me chamava de branquela. E eu tinha muita bronca disso, porque eu realmente sofro muito por conta da minha cor branca. Eu não gosto de ser muito branca desse jeito. Você pode reparar que eu estou sempre de cor escura. Até eu achei bonitinha a capa que puseram um vestido preto, achei bem bacana. Eu não uso porque eu acho que eu fico muito branca, né? Eu já sou branca, e eu uso roupa clara, eu fico parecendo um fantasma da ópera, né? Então o pessoal até dá risada quando eu falo isso. Eu tive muitos problemas de pele, tive inclusive o 3º câncer de pele, por conta dessa brancura total. Então eu acho que as pessoas elas devem se orgulhar pelo que elas são, mas o respeito ele deve vir, nós temos que respeitar. Eu tive uma frase que meu avô me ensinou aos 5 anos de idade, o meu nome italiano, ele dizia que nós temos que respeitar tudo e todos. Quando nós nos colocarmos no lugar do outro, nós vamos de fato saber o que é uma sociedade, o que é um ser humano. É verdade. Que mereça ser chamado de humano. Exatamente. Então, porque eu acho que todo mundo fala, nós somos iguais. Não, nós somos diferentes, mas eu acho que o bonito é exatamente ser diferente. Né? Um ser preto, outro branco, amarelo, roxo, seja o que for. Mas nós temos que respeitar. É verdade. O respeito deve vir por Sim. parte de todos. O que eu sempre falo assim, nas palestras que eu dou é assim, seja acima da média. Não fica na média. Porque na média você vai estar igual a todo mundo. Você quer ter algum reconhecimento, você quer sobressair, você tem que ter um curso a mais, você tem que ter lido um livro a mais, você tem que ter amizades com pessoas melhores do que você, né? E diferentes também, porque só a pessoa... Sabe, eu tive uma infância muito, muito feliz. Eu nasci no bairro do Ipiranga, eu tenho uma verdadeira paixão pelo Ipiranga. E na minha rua, a minha rua era extremamente privilegiada. Nós tínhamos japoneses, espanhóis, judeus, pretos, brancos, nortistas, nordestinos, italianos, árabes. Eu lembro que nós não havia essa coisa de preconceito, a não ser pela Carminha, que eu fiquei muito triste, né? Mas isso veio depois, né? Ou antes a gente conviveu com uma série de pessoas diferentes e era tão gostoso. Eu lembro que nós tínhamos festas na casa dos amigos judeus, na festa dos amigos italianos. Mas depois, infelizmente, as pessoas começou a haver muita mudança na rua e chegaram pessoas que de fato eram preconceituosas, e isso foi uma grande pena. Mas você vê, eu tenho amizade com esses meus amiguinhos de infância até hoje. Né? Então os judeus, os pretos, os espanhóis, os italianos não tem essa diferença. Então eu tive uma criação muito boa, muito privilegiada, muito aberta. Perfeito. Silvia, nós tivemos aqui na introdução do nosso programa, né, as palavras bonitas do Bernardi. Né? Bernardi é um grande amigo. E eu gostaria, se fosse possível, você ler. Posso ler? Você pegar teu óculos? Pode, por favor. O óculos, por favor.
Pode, por favor, estão ali os meus e aqui você trava um pouco. Eu queria, o Bernardo fez uma declaração, o Bernardo é um amigo querido, ele é a esposa dele. Corta esse pedaço, tá? Muito obrigada. O Bernardo é um grande amigo, nós trabalhamos agora nós tentamos que ele se candidatou, né? Foi candidato a deputado estadual, nós fizemos campanha para ele, né? E dentre outras coisas, se ele tivesse ganhado, foi uma pena, porque nós tínhamos trabalhos também dentro da cultura africana, né? Eu queria ler aqui a minha amiga, irmã Marília Bestani. A Marília é minha amiga ela não é minha amiga, ela é uma irmã. E você sabe que ela teve uma irmã que faleceu chamada Silvia. E quando eu nasci, era para me chamar Marília. Olha que coisa, porque minha mãe tinha lido Marília de Dirceu e achou interessante. Cartas chilenas. Então, exatamente, nós somos muito amigas e ela, gentilmente, olha o que ela escreveu na capa do livro. Ela colocou assim, ó: qual é a cor da sua pele? Sabe qual é a cor da pele de uma fada? Perguntou Manuela, sua mãe, empolgada com o passeio. Dona Teresa, atenta a tudo, respondeu: não sei, seria cor-de-rosa? E Manu disse: não, mamãe. Dona Teresa insistiu: seria azul? Manuela, desapontada, balançou a cabeça negativamente. Por fim, sua mãe sentenciou: seria branca? E foi então que Manu, muito feliz, com um pequenino besouro de asas pretas com bolas amarelas, disse: mamãe, as fadas têm a cor do bosque inteiro. Um dia elas vestem asas assim, pretas com amarelo. No outro, vestem asas azuis com bolinhas vermelhas. E tem dia, mamãe, que as fadas ficam assim, transparentes, porque a transparência é a cor onde cabem todas as outras cores. Sim, a transparência é a cor que abriga as demais. Lá cabem todos, pretos, brancos, amarelos e o que mais houver, porque na transparência também habita a mais importante das tonalidades, a cor respeito, que demonstra naturalmente que o tom da pele de um indivíduo não diz quem ele é, não o torna melhor ou pior, contrariamente, mostra apenas e tão somente uma pequena parte de sua etnia. Este texto de Silvia Cópia Martins, escrito pelos dedos do coração, tornam as palavras de sua autora uma reflexão importante, sem perder a tônica das grandes discussões acadêmicas, mas com o pé na poesia, na literatura, na abundância que permeia a arte das narrativas, traduzindo histórias em um reconhecimento prioritário do que é mais vital na coexistência mundial: respeito. Respeito inequívoco, pleno e perene pela única espécie a habitar este planeta, a minha, a sua, a nossa humanidade. Professora Marília Bestani. Lindo, muito, né? Sem dúvida. A primeira vez que eu li, eu chorei muito, porque ela fala naquilo que eu acredito, o respeito. E eu te agradeço imensamente por você ter me apresentado a Marília, porque ela tem feito trabalhos maravilhosos para... Ela é maravilhosa, é uma irmã, não uma irmã de sangue, mas é uma irmã de fé, certo. É uma irmã de coração. Perfeito, está ótimo. Silvia, nós estamos aí instantes finais, eu queria que você deixasse seus contatos, suas redes sociais, nós vamos escrever aqui também, tá? Tá. Até para quem for comprar o livro, adquirir direto com você, autografado, né? Vai olhar aqui nas redes. Eu agradeço bastante. Vocês podem me procurar no Silvia Cópia Martins, no Facebook, no Instagram Silvia Cristina Cópia. O meu e-mail é silviacopian@uol.com.br. Eu queria agradecer mais uma vez por estar aqui nesse programa tão bacana, na TV Relacionamento, cujo idealizador é o meu grande amigo Kendi, que tem sido um grande parceiro também, e um amigo de coração também. Obrigado. Tá bom? Muito obrigada a todos e eu espero que vocês gostem do livro. Eu quero ver você muitas outras vezes
E depois que fizer o próximo livro também nós teremos um Estarei aqui. Perfeito. Tá bom? Tchau, gente. Internautas, com os agradecimentos então a essa talentosa professora Silvia Cristina Copa Martins, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.